Olá pessoal, olá a todos, aqui quem fala é o Fábio Batista e vamos continuar hoje lendo a portaria número 52 de 2021 do mapa, alterada pela portaria número 404 de 2022. Na parte de hoje nós vamos começar a ver, na verdade, ver toda a parte relativa à produção de mel orgânico. Então, se você está interessado em produzir mel orgânico, preste bastante atenção à leitura de hoje, porque resume, ou na verdade compreende, toda a parte da portaria voltada à produção de mel, a aquisição das abelhas, o manejo das abelhas e do tratamento que pode ser dado a doenças, etc. e tal. Então vamos lá conferir. Se você não segue o canal, siga o canal, deixe seu like, deixe seu comentário no final do vídeo para a gente saber o que é que você achou sobre esse projeto nosso aqui de leitura de legislação, interessante para mim ao menos, né? Então vamos lá ler a portaria 52 de 2021, parte 6. Olá a todos, aqui quem fala é o Fábio Batista, continuando a nossa leitura da portaria do mapa número 52 de 2021, alterada pela portaria 404 de 22 de fevereiro de 2022. Para quem é interessado na produção de produtos orgânicos e agroecologia aqui no Brasil. Nós paramos no capítulo 3 dos sistemas produtivos e das práticas de manejo orgânico das abelhas, página 19 aqui nesse PDF, e vamos continuar daqui. Então vamos lá continuar nossa leitura pelos próximos 10 a 20 minutos. Capítulo 3 dos sistemas produtivos e das práticas de manejo orgânico das abelhas. Artigo 65. As normas estabelecidas neste capítulo dizem respeito à criação, fixa ou migratória de abelhas em sistemas orgânicos de produção. Artigo 66. Os sistemas orgânicos de produção de abelhas devem, inciso 1, disponibilizar áreas de colheita de néctar e pólen com dimensões suficientes para promover a nutrição adequada e o acesso à água de qualidade isenta de contaminantes intencionais. Inciso 2, adotar medidas preventivas para a promoção da saúde das abelhas, tais como a seleção adequada das raças, a existência de área de liberação favorável e suficiente e o manejo apropriado dos enxames. Inciso 3, garantir a construção de colmeias mediante a utilização de materiais naturais renováveis que não apresentem riscos de comprometimento e contaminação para o meio ambiente e para os produtos de abelhas. Inciso 4. Quando da liberação de abelhas em áreas silvestres, respeitar a capacidade de suporte do pasto para a manutenção das populações de insetos nativos e, inciso 5, utilizar apenas abelhas não geneticamente modificadas. Seção 1. Da localização dos apiários e dos meliponários. Artigo 67. Os apiários e os meliponários deverão estar instalados em unidades de produção orgânica. Parágrafo 1º. No território de instalação do apiário e do meliponário, deverão ser observadas possíveis fontes de contaminação dentro do raio de 3 km para que o OAC ou OCS siga os critérios e requisitos da produção orgânica. Parágrafo 2º. Em caso de apicultura migratória e de meliponicultura migratória, as colmeias poderão ser instaladas em áreas de vegetação nativa de terceiros, desde que se adote os procedimentos estabelecidos para unidades com produção paralela. Parágrafo 3º. Na apicultura migratória e na meliponicultura migratória, deverá ser identificado o território de instalação onde serão realizadas as atividades de armazenamento e a preparação do material utilizado no apiário. Parágrafo 4º.
O apicultor e o meliponicultor deverão garantir o livre acesso do OAC ou OCS, bem como do órgão fiscalizador a todas as unidades de produção sob sua responsabilidade. Artigo 68. O Plano de Manejo Orgânico para Apicultura Migratória e para Meliponicultura Migratória deverá contemplar todas as unidades de produção, bem como o croquis de cada uma delas. Parágrafo único. O croquis deverá indicar os locais de implantação das colmeias e as áreas de pasto para as abelhas. Artigo 69. As localizações dos apiários e dos meliponários orgânicos devem ser avaliadas levando-se em consideração recursos alimentares, bem como resinas na unidade de produção, mas também a avaliação de risco de contaminação num raio de 3 km a partir do apiário ou do meliponário. Parágrafo 1º. A área contida no raio de 3 km deverá ser constituída essencialmente por: inciso 1º, culturas em maneiro orgânico; inciso 2º, vegetação nativa ou espontânea; ou inciso 3º, outras atividades ou implantação de pasto para abelhas em que não tenham sido utilizados organismos geneticamente modificados e substâncias não autorizadas neste regulamento técnico. Parágrafo 2º. Dentro do raio estabelecido, não poderão existir fontes potenciais de contaminação, tais como zonas urbanas e industriais, aterros e depósitos de lixo, sendo responsabilidade do OAC ou OCS a verificação desses riscos. Parágrafo 3º. O plano de manejo orgânico deverá prever medidas para a prevenção e mitigação de riscos na área do raio de 3 km. Parágrafo 4º. O OAC ou OCS poderá exigir evidências comprobatórias de que as regiões acessíveis às abelhas atendem ao estabelecido neste regulamento técnico. Artigo 70. Os apiários e os meliponários devem ser instalados em locais onde os produtores orgânicos tenham capacidade de monitorar todas as atividades que possam afetar as colmeias. Seção 2. Da origem das abelhas. Artigo 71. Na escolha das abelhas, deverá ser levado em consideração a capacidade de adaptação às condições locais, sua vitalidade e sua resistência às doenças. Artigo 72. Os apiários e os meliponários deverão ser constituídos preferencialmente por enxames provenientes de unidade de produção orgânica. Parágrafo único. Os enxames adquiridos de unidade de produção não orgânica ou em conversão para o manejo orgânico, assim como os enxames que venham a se instalar espontaneamente na própria unidade de produção, deverão passar por período de conversão. Artigo 73. Para fins de reposição, poderão ser adquiridos até 10% de enxames não orgânicos por ano. Parágrafo único. Em casos fortuitos ou de força maior, o OAC ou OCS poderá autorizar a aquisição de uma porcentagem maior de enxames, desde que observado o período de conversão. Artigo 74. Será permitida a captura de enxames na natureza, desde que verificada a ausência de doenças, observando o período de conversão e realizada de forma a mitigar danos aos habitats naturais de nidificação. Seção 3. Da conversão. Artigo 75. O período de conversão aplica-se tanto às unidades de produção em conversão para sistemas orgânicos como para as colmeias trazidas de sistemas de produção não orgânicos. Artigo 76. Para que as colmeias, seus produtos e subprodutos possam ser reconhecidos como orgânicos, devem estar sob manejo orgânico por, inciso 1º, no mínimo 120 dias para colmeias em produção ou enxames capturados ou adquiridos de unidades de produção não orgânica, e no mínimo 30 dias para enxames capturados dentro de unidades de produção orgânica. Parágrafo único.
Transcorridos os prazos previstos nos incisos 1 e 2, toda a produção existente nas colmeias deve ser retirada e comercializada como produto não orgânico. A partir daí, a produção destas colmeias serão consideradas orgânicas. Artigo 77. Desde o início do período de conversão e durante todo o período de produção, a cera necessária para a fabricação de lâminas de cera alveoladas para ser utilizadas nas melgueiras e ninhos deve ser proveniente de unidades orgânicas de produção ou dos opérculos produzidos neste período. Parágrafo único. Em circunstâncias excepcionais, na indisponibilidade de cera produzida organicamente, poderá ser autorizada pelo OAC ou pela OCS a utilização de cera que não provenha de unidades de produção orgânicas, nas quais não tenham sido utilizados ou aplicados produtos proibidos para a produção orgânica de abelhas e livres da presença de agentes etiológicos de doenças. Artigo 78. Não será necessária a substituição da cera quando no enxame não houve a utilização prévia de produtos não autorizados neste regulamento técnico. Seção 4. Da alimentação. Artigo 79. Deverá haver disponibilidade de água de boa qualidade nas proximidades do apiário e do meliponário. Artigo 80. Ao término de cada estação de produção, deverão ser deixadas reservas de mel e pólen suficientes para a sobrevivência dos enxames até o início de uma nova estação de produção. Artigo 81. No caso de deficiências temporárias de alimento devido a condições climáticas adversas, poderá ser administrada alimentação artificial ao enxame, devendo ser utilizados mel, açúcares, pólen, plantas e extratos de plantas produzidas organicamente, preferencialmente da mesma unidade de produção. Parágrafo 1º. No caso de indisponibilidade de produtos produzidos organicamente e de acordo com o OAC ou com a OCS, poderão ser utilizados produtos não orgânicos, desde que nestes não tenham sido utilizados produtos não autorizados neste regulamento técnico. Parágrafo 2º. A alimentação suplementar só poderá ser fornecida, inciso 1º, após a última colheita, inciso 2º, até 15 dias antes do início do período subsequente de produção, e inciso 3º, mediante prévia aprovação pelo OAC ou OCS. Parágrafo 3º. Os apiários e os meliponários que utilizarem alimentação suplementar deverão manter registros nos quais constem os tipos e a quantidade de produto utilizado, as datas da utilização e os enxames alimentados. Seção 5. Do manejo sanitário. Artigo 82. Os enxames que apresentarem sintomas de doenças devem ser tratados com as substâncias e produtos autorizados no anexo 2 deste regulamento técnico, dando preferência aos tratamentos fitoterápicos e homeopáticos, observando o contido no artigo 61 deste regulamento técnico. Artigo 83. Em caso de tratamento com substâncias químicas sintéticas, os produtos obtidos não poderão ser comercializados como orgânicos. Parágrafo único. Para recuperar a condição de orgânico, o apiário e o meliponário deverão passar por período de conversão contado a partir da última aplicação do medicamento, exceto no caso de aplicação de medicamento de uso obrigatório imposto pela legislação de sanidade animal. Artigo 84. É obrigatório o registro em livro específico a ser mantido na unidade de produção das terapêuticas utilizadas e prevista nos artigos 60, 61 e 62 deste regulamento técnico, ajustados às diferenças e peculiaridades da produção de abelhas, constando no mínimo as seguintes informações: inciso 1º, data de aplicação; inciso 2º, período de tratamento; inciso 3º, identificação da colmeia; e inciso 4º, produto utilizado. Artigo 85. Para desinfecção, higienização e controle de pragas das colmeias, das melgueiras vazias e dos quadros, são autorizadas as substâncias e produtos do anexo 4 deste regulamento técnico, desde que respeitadas as exigências a seguir. Inciso 1º.
Utilização de acordo com o estabelecido no plano de manejo orgânico. Inciso 2º, aplicação com equipamento de proteção individual adequados. E inciso 3º, para produtos comerciais, atendimento ao disposto nas legislações específicas. Seção 6. Do manejo das colmeias. Artigo 86. É proibida a colheita de mel a partir de favos que contenham ovos ou larvas de abelhas e a destruição das abelhas nos favos como método associado à colheita de produtos, assim como não são permitidas mutilações das abelhas, tais como o corte das asas das abelhas rainhas. Artigo 87. Será permitida a substituição de abelha rainha com supressão da antiga. Artigo 88. A prática da supressão dos machos somente será permitida como meio de contenção da varroatose. Artigo 89. O deslocamento das colmeias somente poderá ser efetuado mediante aprovação pelo OAC ou OCS. Artigo 90. Será proibido o uso de repelentes em qualquer fase de manejo ou de extração de mel. Parágrafo único. Com exceção do uso de fumaça, conforme definido no artigo 94 deste regulamento técnico. Artigo 91. É proibido o uso de materiais sintéticos para a confecção de colmeias. Artigo 92. É proibido o uso de materiais tóxicos para revestimento e proteção de colmeias, para acondicionamento dos enxames, tais como tintas sintéticas, óleo diesel, querosene e parafina. Artigo 93. Não é permitido o uso de telhas de amianto ou outro material tóxico para a cobertura das colmeias. Artigo 94. Para a produção de fumaça necessária para o manejo das abelhas, deverão ser usados materiais naturais ou madeira sem tratamento químico. Parágrafo único. É vedado o uso de combustíveis que gerem gases tóxicos, tais como querosene e gasolina, para viabilizar a queima do material gerador da fumaça. Então, pessoal, paramos por aqui. Vimos aqui o manejo das abelhas de acordo com a portaria do mapa 52 de 2021. E no próximo vídeo vamos ler o título 4 dos sistemas orgânicos de produção vegetal. Então nos vemos lá. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. E então, pessoal, o que foi que vocês acharam da leitura de hoje? Foi uma leitura um pouco cansativa, eu estava ouvindo aqui, né? Percebi que eu fiquei meio cansado no final. Mas o que é que você achou da questão da legislação, da portaria, como a portaria versa sobre a produção de mel orgânico? Deixa aí nos comentários se você sabia do que foi dito aqui, se tem alguma pergunta referente ao conteúdo. E espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário, seu like e seguir o nosso canal aqui no YouTube. Tudo de bom para você e vejo vocês no nosso próximo vídeo, onde vamos continuar do parágrafo, na verdade, do artigo 94 em diante, se não me engano. Então vamos que vamos. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.